Página 386. Considere as seguintes frações. Transforme as frações em números decimais. Então, para quem não se lembra, para transformar fração em número decimal, é só pegar o numerador, dividir pelo denominador. Então, vocês vão fazer 3 dividido por 4, coloca a resposta. 6 dividido por 5, coloca a resposta. Como é negativo, põe o sinal de menos na frente, tá? Quando tiver números negativos, não tem segredo. Copia o sinal de menos e faz a divisão. E já venham para a correção. Vamos lá, então. 3 quartos. 3 dividido por 4 é o mesmo que 75 centésimos. 6 quintos. 6 dividido por 5 dá 1,2. Como é negativo, põe o sinal de menos. 5 sextos. No caso dos 5 sextos, deu um decimal periódico. Deu 0,83333 infinitamente. Então, o número 3, ele é chamado de período. É aquele número que se repete infinitamente, tá? Menos 17 dozeavos. Também deu um decimal periódico. Deu menos 1,4166666. E o número 6 é o período, não para de se repetir. 7 oitavos, 7 dividido por 8, deu 875 milésimos. E 239,90 também deu um decimal periódico, vai dar 2,655555, em que o período é o número 5. No item B, ele pede para nós pegarmos os números da letra A e classificá-los em 2 grupos, decimais finitos e dízimas periódicas. Decimais finitos são aqueles números decimais que têm fim, números com vírgula que têm fim. E dízimas periódicas são os números que têm vírgula e infinito, aquele número que se repete várias vezes, ok? Então, nós tínhamos lá 75 milésimos é decimal finito. Milésimo não, né, meus amores? Centésimos, 2 casas decimais, 75 centésimos. O menos 1,2 também é decimal finito. E o 875 milésimos. Então, esses 3 números são decimais finitos, ou seja, tem fim. Agora, vamos classificar as dízimas periódicas. 0,8333333, em que o período é o número 3, é o número que se repete. Depois, nós temos o menos 1,41666, em que o período é o número 6. E temos também o 2,65555, em que o período é o número 5. Questão 2. Número racional é todo aquele que pode ser representado na forma de fração de inteiros com denominador não nulo. Vamos analisar se os números naturais e os números inteiros relativos também podem ser escritos na forma de fração. Ou seja, vamos analisar esses números se também são racionais. Item A. Encontre, se possível, uma fração cujo quociente seja os números naturais a seguir. Traduzindo, meus amores, essa questão é bem simples. Cada um desses números, eles podem ser escritos na forma de fração. É só eu pensar em uma fração em que, ao fazer a divisão, o quociente é um número natural. Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, 10 quintos. 10 quintos, 10 dividido por 5 dá 2. Então, o número 2, ele pode ser escrito na forma de fração. Eu posso colocar 10 quintos, eu posso colocar 6 terços, posso colocar 8 quartos. Todas as frações em que, ao efetuarmos a divisão, o quociente resulta no número 2. Isso pode ser feito com qualquer número. Para dar zero, qualquer número, 0 dividido por qualquer número dá zero. Então, eu posso colocar aqui 0 sobre 10, 0 sobre 2, 0 sobre 3 e assim por diante. Para dar 1, 2 dividido por 2 dá 1. 9 dividido por 9 dá 1. 11 dividido por 11. E para dar 3, eu posso fazer o quê? 6 dividido por 2, que dá 3.
30 dividido por 10, 15 dividido por 5. Então, todas essas frações são números naturais. Para dar 12, eu posso fazer o quê? 24 meios, né? 24 dividido por 2 dá 12. 36 dividido por 3 também dá 12. 120 dividido por 10 também dá 12. E o 20? Se eu fizer 40 sobre 2, 60 sobre 3, 20 sobre 1. Então, todas essas frações são números naturais. E aí, já respondendo aqui, ó, todo número natural pode ser escrito na forma de fração? Sim. Então, podemos dizer que todo número natural é também um número racional? Sim. Os números naturais pertencem ao conjunto dos racionais. Todo número natural é também um número racional. Aqui no item B, é a mesma coisa do item A, gente. A única diferença é que algumas frações terão sinal negativo na frente. Simples assim, tá? Então, se eu tenho aqui menos 4, é só eu pensar uma divisão que dá 4 e colocar o sinal de menos na frente. Então, eu posso colocar aqui menos 12 terços, por exemplo. Posso colocar menos 8 meios. O menos 3, eu posso colocar menos 30 décimos, menos 9 terços. O item 10, menos 10, eu posso pôr menos 20 sobre 2, menos 50 sobre 5. Menos 1, eu posso colocar o quê? Menos 4 sobre 4, menos 8 sobre 8. E os positivos é a mesma coisa, né? Se eu colocar aqui 10 dividido por 5 vai dar 2. Aí eu posso colocar um sinalzinho de mais na frente. Essa eu posso colocar 30 sobre 10 e colocar um sinalzinho de mais na frente. E assim por diante. Então, todo número inteiro pode ser escrito na forma de fração? Sim. Então, podemos dizer que todo número inteiro é também um número racional? Sim. Qual é a diferença do número natural para o número inteiro? O número natural aceita só positivos e o inteiro aceita positivos e negativos. E todos pertencem ao conjunto dos racionais. Olha que bonitinho esse esquema. Nós temos aqui a letrinha Q dos racionais, que vem do quociente, a letrinha Z, que é o conjunto dos inteiros, e a letrinha N, que são os naturais. O natural, ele só aceita números positivos. O inteiro aceita positivos e negativos, e o racionais aceita positivos, negativos, números decimais. Os números naturais estão dentro do conjunto dos inteiros. Automaticamente, ambos estão dentro do conjunto dos racionais. Então, o que esse diagrama afirma? Todo número natural é também inteiro e racional. Todo número inteiro é racional. Alguns números racionais são inteiros, ou existem números racionais que são inteiros. Alguns números racionais são naturais, ou existem números racionais que são naturais. Alguns números inteiros não são naturais, ou existem números inteiros que não são naturais, que são naturais. Ou seja, traduzindo, se eu tenho aqui, por exemplo, o mais 2, ele é natural, ele é racional, ele é inteiro e ele é racional. Se eu tenho o menos 3, ele é inteiro e também é racional. Se eu tenho o menos 1,4, tem vírgula, é decimal. Então, ele não pode ser nem natural e nem inteiro, ele é só racional. Se eu tenho aqui menos 10 quintos. Menos 10 quintos é a mesma coisa que menos 2. Então, ele é inteiro e racional. Agora, se eu tenho aqui menos 1 terço. Menos 1 terço
vai dar menos 0,333, vai dar dízima periódica. Então, ele não pode ser nem natural e nem inteiro, ele vai ser só racional. Então, quando a fração resultar em um número inteiro, ela pode ser inteiro ou natural. Agora, quando a fração for uma dízima periódica, ela é só racional. Questão 1. Assinale as afirmações verdadeiras e dê um contra-exemplo para cada afirmação falsa. Letrinha A. Todo número racional é inteiro? E aí, gente? Todo número racional é inteiro? Não, né? É falso. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, o 2/5. 2/5 é a mesma coisa que 0,4. Então, ele não pode ser inteiro. Letrinha B. Existem números racionais que são inteiros. Existem, então aqui é verdadeiro. Letrinha C. Todo número racional é natural. Jamais. Falso. Por exemplo, 0,5 não é natural. Letrinha D. Todo número inteiro é natural? Não, né, gente? Falso. Por exemplo, se eu pegar menos 3, é número negativo, não pode ser natural. Letra E. Existem números inteiros que são naturais. Existem, então é verdadeiro. Nenhum número natural é racional. Claro que não, falso, né, gente? Existem números naturais que são racionais, sim. O número 3, por exemplo. Existem números racionais que são naturais. Verdadeiro, existem. Questão 2. Escreva 3 números racionais que atendem às condições dadas. Letra A. Números compreendidos entre 1 e 2. Gente, compreendidos que estão entre 1 e 2. Eu não posso incluir nem o 1 e nem o 2. Quem que está entre o 1 e o 2? Ah, professora, tem o 1,9. Ok, verdade. Que mais? Ah, tem 1,25. Opa, maravilha. Ah, tem 1,9999. Maravilha. E infinitas respostas. Letra B. Compreendidos entre 1/2 e 3/2. Lembrando, meus amores, que 1/2, 1 dividido por 2 é 0,5. E 3 dividido por 2 é 1,5. Então, vamos pensar em números que estejam compreendidos entre eles, ok? Então, por exemplo, eu posso dizer sobre o 3/5? Posso, né? Porque se eu fizer essa conta, vai dar 0,6. 0,6 está entre 0,5 e 1,5. Outra opção, que mais? 7 décimos. Opa! 7 décimos é 0,7. Está entre 0,5 e 1,5. Que mais? Eu posso falar o quê? 69 centésimos, que dá 0,69. Também está entre 0,5 e 1,5. E infinitas respostas. Letrinha C. Compreendidos entre 0,5 e 0,6. Meus amores, é só imaginar entre 50 centavos e 60 centavos que fica mais fácil, não é verdade? Quem tá entre 50 centavos e 60 centavos? Ah, eu tenho 59 centavos. Tenho 51 centavos. Tenho 0,5999999. Ok, tá certo? E infinitas respostas, né? E etc. Letrinha D. Maiores que 3/5. Ah, quem é maior que 3/5? O 4/5, 5/5, 6/5 e assim por diante. Letrinha E. Menores que menos meio. Então, ó, menores que menos meio.
Então, eu posso colocar o menos 3 meios, né? Porque aquele que tá devendo 3 tá pior do que aquele que tá devendo 2. Que mais? Menos 4 meios, menos 5 meios, e assim eu continuo, né? Na sequência. F, compreendidos entre menos 3 meios e meio. Lembrando que menos 3 meios é a mesma coisa que menos 1,5. E menos meio é a mesma coisa que menos 0,5. Então, eu vou pensar números que estejam entre eles. Por exemplo, o menos 1, o menos 75 centésimos, o menos 5 quartos, porque menos 5 quartos vai dar 1,25, está entre eles. E assim por diante, infinitas respostas. Letrinha G. Compreendidos entre 1 milésimo e 0. Ah, 1 milésimo negativo, detalhe, né? Nossa, então aqui eu posso colocar um número com muitas casinhas decimais, por exemplo, 0,007, está entre eles. Menos 0,0008, menos 0,009, e etc. E para finalizar, a letrinha H, maiores que 7 quartos. Então, quem é maior que 7 quartos? O 8 quartos, o 9 quartos, o 10 quartos, e assim por diante. Praticidade. Questão 3. Represente na reta numérica os grupos de números racionais. Então, aqui, meus amores, temos os itens A, B e C. Cada um deles tem uma reta numérica. Vocês vão ter que encaixar esses números na reta. Por exemplo, menos 3 meios. Menos 3 meios é 3 dividido por 2. Então, aqui dá menos 1,5. Onde está o menos 1,5? Ele está entre o menos 1 e o menos 2, não é verdade? Então, o menos 3 meios tá por aqui, ó. Entre o menos 1 e o menos 2. E o 0,5 está onde? Ah, ele está entre o 0 e o 1. Então, o 0,5 tá aqui, ó. E o menos 1,2? 1 dividido por 2 dá 0,5. Então, aqui vai dar menos 0,5. Então, ele tá aqui entre o 0 e o menos 1. Então, o menos 1,2 tá por aqui. E o 2 quintos? 2 dividido por 5 dá 0,4. O 0,4, ele está antes do 0,5. Então, o 2 quintos está aqui, ó. Antes do 0,5. Então, agora, vocês façam os itens B e C e já venham para correção. Vamos lá, letrinha B. 0,25. Está entre 0 e 1, só que está mais próximo do 1. Então, o 0,25 tá por aqui, ó. 3 quartos. 3 divididos por 4 dá 0,75. Só que é negativo, então é menos 0,75. Então, ele vai estar entre o 0 e o menos 1, só que vai estar mais próximo do menos 1. Então, 0,75 tá por aqui, o menos 3 quartos tá aqui. Menos 5 meios. 5 dividido por 2 dá 2,5. Então, é menos 2,5. Ele vai estar entre o menos 2 e o menos 3. Então, ele tá por aqui, ó. Menos 5 meios. E o último, 7 oitavos. 7 dividido por 8 dá 0,875. Ele está entre o 0 e o 1, só que tá mais próximo do 1. Então, o 7 oitavos está por aqui, ó. Letra C. 1,5. Está fácil, né? Tá entre 1 e 2. 1,5 tá por aqui. 7 quintos. 7 divididos por 5 vai dar quanto? 1,4. Então, vai estar aqui, ó, antes do 1,5, 7 quintos. Ok?
Menos 0,1 está entre o 0 e o 1, tá bem pertinho do zero. Menos 0,1. E finalizando, menos 1,3 está entre menos 1 e menos 2, um pouquinho antes da metade. Menos 1,3. Prontinho. Estão aí, então, os nossos números.